Boa noite a você que está novamente conosco aqui no BPNcast, especial de fim de ano. Você que já nos acompanhou no Natal, agora chegamos à reta final, né, contagem regressiva, né, para a virada do ano, daqui para meia-noite, né, assim que a gente vai viver, você com sua família, com os amigos, e a gente torce para que você faça isso da melhor maneira possível, né, até para poder a alegria que está no seu coração e também para o dos outros, né, que estão ao seu redor, e que, se possível, né, não venha tristeza, decepção, com nada de surpresa por algo errado que você procurou fazer. Então é isso, aproveita o momento para curtir com a família, né, para descansar, relaxar, meditar um pouquinho. Daqui a pouquinho o ano já está virando, especial de Ano Novo aqui, o BPNcast. Você que nos acompanha no YouTube, não deixa de curtir, né, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aí uma mensagem também, se você quiser deixar, sugestão de entrevistado. Quero também que você aproveite e compartilhe, né, com seus amigos no grupo de WhatsApp. Não deixe de nos acompanhar também lá no Instagram, porque inclusive no Instagram tem os cortes. No Twitter, que é o X, né, o antigo Twitter. Também você acompanha pelo Spotify, é uma forma de estar se atualizando e ter o programa de um modo geral. E como sempre, a gente está mais uma vez no Lambreta Café e Bistrô, nesse ambiente muito agradável, que remete à história não só por um âmbito cultural, mas também político. Se você ainda não veio aqui, né, venha conhecer, né, aproveita o ano novo, né, dê uma saída aí com sua família, com quem você ama, com seus amigos, e venha aqui tomar aquele café gostoso, experimentar o café. Aqui não tem só um ambiente onde o saber transita, também o sabor. Então vem conhecer o Lambreta Café e Bistrô. E aí você já está vendo, quem está conosco é o jornalista, amigo, escritor, músico, instrumentista e outras coisas mais que a gente vai conhecer, outras facetas da vida dele durante esse papo. O Almir, seja muito bem-vindo. Esse momento inicial é para você também saudar o nosso público. É uma honra tê-lo aqui conosco. Quem nos acompanha sabe que a gente chama sempre algum jornalista, uma jornalista, para estar também reportando, né, compartilhando um pouco desse universo do jornalismo. E quero dizer mais uma vez que é uma alegria e um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado esse convite. Paulo, eu que agradeço imensamente pelo convite. Saudações para todo mundo que está acompanhando o BPN. Estamos aí aguardando essa chegada de 2026. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, ao seu lado, para a gente bater um papo, para a gente conversar, né, para a gente celebrar a vida, principalmente porque me sinto honrado, né, diante de tantos convidados, né, ilustres que você trouxe aqui para o BPN e vem trazendo sempre. Então, para mim é uma honra. Ok, e quem está na produção, na direção desse programa nessa temporada é o Patrick e Lucas, inclusive hoje, programa recheado, também acompanhando a Ana Paula, que sempre tem sido, né, uma fiel auxiliadora e faz isso de modo muito eficiente, né, e também muito eficaz. Olha, lá no X, o antigo Twitter, é assim que ele se define. É um brasileiro comum, nascido no país de Caruaru, um cara qualquer, interessado em observar o mundo por meio das lentes da filosofia e da história. Mas no seu currículo, ele também construiu sua história nas rádios Metrô FM, AB FM, Liberdade AM FM, Globo FM e agora na CBN, inclusive desde 2018. Na televisão, ele já construiu também sua trajetória na TVI, era a antiga TV Tropical? Foi no mesmo local, no mesmo prédio, não é? Mas era uma afiliada do SBT, a Sim, TVI. já TVI, retransmitindo a... Exatamente. E agora a TV Asa Branca desde 2006. Também foi professor universitário entre 2013 e 2018, graduado em jornalismo, pós-graduado em História, Filosofia, Sociologia, Antropologia e Ciência Política. É um cara qualquer. Entre as paixões estão o central, a música e, claro, a família. Eu acho que a gente poderia, inclusive, começar por aqui, né?
Conversa um pouquinho com a gente sobre essas paixões, inclusive entrelaçando elas, né? Coração alvinegro, que bate muito forte também para boa música, né? Boas letras, e o lance da família. Exatamente, Paulo, exatamente. E foram essas procuras, esses caminhos aí da pesquisa, né, dos estudos. Os estudos, como você sabe, são exercícios permanentes, né, que na verdade vêm me construindo, né. E claro que eu sou um cara qualquer, absolutamente, né, um cara qualquer, curioso, muito curioso, e fruto dessa família, né, uma família com professores, né, filho e irmão de professores, né? Mamãe professora de matemática a vida toda, meus 2 irmãos mais velhos também. Então, em casa, o ambiente era muito escolar, assim, porque iam muitos estudantes, né? Você mencionou a Ana Paula, não é? Fiel escudeira, Ana Paula Lucena, minha companheira do Colégio Municipal Álvaro Lins, de ficar com a banca pertinho mesmo, assim, de muita convivência nos corredores e na sala de aula do Municipal. Na hora da prova, né? filava? Eu Não. tentava, mas a minha vista era curta. né? Mas aí o fato é que a gente foi se construindo e a família foi fundamental nisso, com esse ambiente que também era musical, além de escolar, sabe, Paulo? Então, assim, quem cresceu na década de 1970, fatalmente, né, foi invadido, assim, por meio do rádio ou das vitrolas, pela força da música popular brasileira, em primeiro lugar, né? Então, assim, aquela geração toda, ela acabou formatando um tipo de comportamento e de sensibilidade social, eu imagino. Mas isso a gente só vai perceber bem depois, é claro, quando a gente vai crescendo. E a década de 1980, que marcou o final da minha infância e começo da minha adolescência, essa década foi fundamentada e sedimentada pelo rock brasileiro, né? As bandas dos anos 80 foram fundamentais também para a minha construção como cidadão comum, não é? Mais curioso pelos nossos contrastes sociais, as nossas dificuldades do dia a dia. Não é? Renato Russo bradava já em 87, mesmo a composição sendo de 78. Né? Que país é esse? Né? Cazuza respondia do outro lado, né? Pedindo para o Brasil mostrar a sua cara. Então isso nos contaminou, não é? Esse discurso assim de contestação e de preocupação com a fome, com as desigualdades sociais que continuam presentes, né? Foram os caminhos que nos construíram no final das contas. E o Central vai surgir um pouquinho depois disso. Ou seja, meu irmão, Demóstenes, um dos meus irmãos, Demóstenes já era torcedor do Central. Eu, pequenininho, lembro bem das bandeiras que ele fincava no telhado, e que quando chegava aquele período de invernada aqui em Caruaru, né, era o período em que a água da chuva também ia para dentro de casa, por conta da bandeira que ele fincava lá no telhado. E quando a mamãe chegava das aulas, ela sempre dizia, já sei, essa goteira aqui é por conta daquela bandeira do Central. Então eu também, né, de alguma forma, estabeleci contato com o Alvinegro de Caruaru por meio desse meu irmão, né, Demóstenes. Mas me tornei centralino muito tempo depois, né? Porque a música ocupou um espaço inicial no meu período de formação, eu acho, e o entendimento de Caruaru como pedaço da história, o Central como pedaço da história de Caruaru, né? Um clube fundado em 1919, imagine só, né? Resistir até hoje, né? Bravamente, sem nenhum título de expressão e ter sua torcida, isso é uma demonstração de amor, né? Que não é pelo troféu, é pelo clube, pela história dele. Então eu acho que tudo isso acabou forjando aí, não é? E formando elementos que ajudam a gente a tentar ter uma lente para enxergar o mundo a partir do país de Caruaru. Nesses 3 itens que você falou, né, puxando a Titãs, Engenheiros, uma geração de músicos muito talentosos, repercutindo no Sul, Sudeste, veio também aqui para o Nordeste, não tem como, né, até porque vários do Nordeste estouraram lá, mas são nordestinos. Como você consegue fazer essa ponte também em relação à geração de músicos aqui de Caruaru? A cidade assim sempre me pareceu muito rica, Paulo. Assim, a gente via, né, no teatro muitos artistas, né? O Grupo Feira aqui de Caruaru, né? Feira de Teatro, com Seba já há tanto tempo, né? Com Prezado também, enfim, com espetáculos que a gente assistia, porque o colégio estimulava também, o mesmo Colégio Municipal Álvaro Lins. O Teatro João Lira Filho é vizinho ali, né, de esquina do Colégio Municipal
Álvaro Lins. E eu lembro de um projeto, Vamos Comer Teatro, que aconteceu aqui em Caruaru, em meados da década de 80. Foi meu primeiro contato, né, com uma sala, com um espetáculo, com um palco, com atores ali, enfim. Então a cidade tinha os seus artistas, né, porque eram espetáculos produzidos aqui, ensinados por artistas aqui da cidade, e que você cruzava com eles, né, de uma forma ou de outra na rua, no dia seguinte, não é? Antes do espetáculo, enfim. E na música também, não é? Quantos grupos, quantas bandas Caruaru não teve e tem, não é? E que foram importantes para formar público, para gerar eventos. Só para citar um, aqui em Caruaru existiu a Domingueira de Arte, em 1987. Foi um projeto sensacional que aconteceu na Praça da Criança, ali em frente ao prédio onde durante muitos anos funcionou a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, não é? Então aquele espaço era sagrado para a gente aos domingos, assistir à apresentação das bandas, do Camuflage, era a banda de Vladimir, não é? Uma banda de rock incrível, Resgate Emocionante também, uma outra banda que tinha Irã nos vocais, Irã que tinha um bar chamado Luar de Prata. Então, puxa vida, se eu for citar os nomes aqui, buscar no baú esses nomes, né, que de certa forma contribuíram também para aquela geração de jovens, né, ávida por espetáculos artísticos e tudo. Eu tenho o maior orgulho de ter estado lá, né, como plateia, evidentemente, né, acompanhando todo aquele movimento. Então a cidade é muito rica, né, sempre foi muito rica, e é muito bom a gente ter isso na memória e saber que isso nos formou, né, e segue a nos formar. Em relação ao Central, passa o tempo, vem as disputas, sempre aquelas oscilações, às vezes bem mais para baixo do que para cima. Dá para ter esperança que um dia esse time ainda vai trazer mais alegria para a torcida em relação a títulos mesmo? Paulo, eu não perco essa esperança. Mas acho que o caruaruense também precisa entender que ele precisa exercer uma certa responsabilidade sobre o Central. Veja, a gente está falando de um patrimônio histórico da cidade, ligado às atividades sociais e esportivas. O Central, em meados da década de 50, tinha uma banda de jazz, Central Jazz Band. Então, assim, participava dos eventos sociais da cidade, não é? Músicos, não é? Que tocavam de preto e branco, evidentemente, era a banda do Central. Então, assim, para além disso, é importante registrar aqui nessa nossa conversa a importância do Central para a construção do Hospital São Sebastião, por exemplo. Imagine, a gente está falando aí da década de 1930. Então, a cidade carecia de uma unidade hospitalar, né, já com um determinado nível e porte para receber pacientes, né, em casos de urgência e tudo. A cidade não tinha ainda. Então, o Central participou de uma campanha muito importante junto ao Dr. Silva Filho, aqui de Caruaru também, o Dr. Silva Filho, nascido no Recife, mas se instalou aqui após a residência médica e se apaixonou pela cidade. Enfim, e a partir dali, daquele movimento, houve uma partida que o Central trouxe o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, imagine, em plena década de 30, para arrecadar fundos para ajudar no processo de construção do Hospital São Sebastião. Então a gente não está falando só de 11 jogadores e uma bola, né? A gente está falando de um processo cultural e de um elemento histórico da cidade. Benefício social. Exatamente, não é? Ou seja, a Feira de Caruaru é um patrimônio? Claro que sim. O Alto do Moura e seus ceramistas? Claro que sim. O Central também entra nesse mesmo nível de patrimônio com essa participação na vida social e cultural da cidade. Então eu acho que para que esses títulos e essas conquistas cheguem ali ao Lacerdão, é preciso que cada caruaruense compreenda que ele precisa zelar pelo Central, valorizar o Central, estimular o Central e participar da vida do Central também, porque o Central tem participado muito da vida do povo de Caruaru. Fechando essa parte que é mais pessoal, né, falando um pouquinho mais sobre sua vida, e você falando um pouquinho mais de si próprio, tirando a área da música, você é contrabaixista, né? Tem essa paixão também, e toca bem. Obrigado. Tirando a questão do esporte, né, do hobby, entre outros que você tem com a leitura e outros, mas com o clube, né, o Central Esporte Clube, fechando essa avaliação sobre você, né? Desde criança você lembrou da juventude, o período que estudou no municipal, isso vai trazendo a memória do Almir, adolescente, das diversas companhias, né, dos diversos amigos, das trelas, sejam boas ou não, até chegar na profissão, né, essa profissão se definir, e se definir tão bem, né, porque até nisso você também é bem sucedido,
imaginando essa trajetória de vida com Dona Dodora sentada ali, olhando para você. Você acha que ela diria o quê? Que valeu a pena o filho criado, a criação? Olha aí que pergunta, hein? Incrível essa pergunta, Paulo. Imaginando mamãe aqui, não é? Mamãe, Dona Dodora, claro que sim. Olha, eu gostaria de ouvir a resposta dela também. Eu espero que sim, né? Eu espero que tenha valido a pena, né? Somos 4 filhos, 4 irmãos, e eu espero, assim, que exista uma pontinha, assim, de felicidade no coração dela em relação a este modesto filho, né? Em relação à busca, né? Pela dignidade, né? Pela possibilidade que a gente tenha uma vida respeitosa, né? Eu digo respeitando os outros, buscando respeito também, não é, na medida do equilíbrio, não como nível de exigência universal, mas enfim, eu acho que eu pelo menos tenho muito orgulho, né, de ser filho dela, né, dessa professora que nos ensinou e nos ensina tanto até hoje, mas eu espero ouvir essa resposta dela, Paulo. Tá aí, fica o desafio. Dona Dodora também convidada para vir um papo aqui com a gente. Almir, essa sua formação, né, no campo filosófico e em história, como é que ela se traduz diretamente na sua análise e cobertura jornalística diária, né, que a gente vê na telinha, em eventos políticos e sociais nessa região, né, tanto no Agreste como aqui em Pernambuco? Perfeito. Paulo, você é jornalista, não é? Eu posso imaginar outros jornalistas, outros comunicadores sociais que nos acompanham agora. Veja, essa profissão, ela não é aquele exercício do horário comercial, né? Você, quando sai de casa, você está olhando as ruas da cidade, tenho certeza disso, e você que gosta de caminhar muito pela cidade, sempre encontro você caminhando, às vezes você nem me vê, mas eu estou te vendo, mas assim, eu sei que o teu olhar está voltado para a cidade, né? Em torno de você, como é que está essa cidade, o seu lugar, não é? O seu território imediato, enfim. Então, como essa condição do jornalista é uma condição permanente, a gente não trabalha ali o expediente na redação, depois vai para casa e pronto, só no dia seguinte é que a gente vira jornalista de novo. Então, a questão da filosofia e da história, como são anteriores à própria formação, eu digo, a graduação, né, em comunicação social, porque foram noções que chegaram para mim por meio da música. Olha a música presente de novo, né? Ou seja, filosofia se deu, só para citar um exemplo, quando eu tinha 14 anos, numa música chamada Os Guardas da Fronteira, dos Engenheiros do Havaí. Tem um determinado trecho da letra em que a composição diz assim: não sou eu mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. E eu lembro que eu fiquei muito curioso, isso é 1987, e eu lembro que eu estava com um encarte, Sartre, quem será esse cara? E aí, quando chegou Demóstenes, esse mesmo irmão que tem, centralino, quando ele chegou, eu perguntei para ele, eu o chamo de Dal. Disse, Dal, quem é Sartre? E aí ele fez, Sartre? Onde foi que você ouviu falar dele? Isso não é a música desse disco novo aqui dessa banda, é o segundo disco dessa banda, e a frase diz, não sou eu mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. Eu disse, cara, Sartre é um filósofo existencialista francês, foi secretário do Partido Comunista Francês e é um intelectual, assim, sabe, gabaritadíssimo e tudo, mas fala sobre as questões existenciais e sociais, por consequência. Pronto. Dali, eu fiquei louco para procurar um livro de Sartre, né? Foi total. E aí, Sartre abriu a porta da filosofia para a minha vida, né? Então, o interesse por filosofia se deu a partir dessa ponte estabelecida pela música e está presente em mim até hoje. Assim como essa condição da figura da comunicação e da história, né? De estudar a história. Porque a história é o nosso retrovisor, né? Ou seja, a gente só consegue saber por que a gente chegou aqui se a gente consultar o retrovisor da história. E esse elemento que esse retrovisor fornece é fundamental, porque é ele que nos dá argumento para saber para onde a gente quer seguir. Né? Ou seja, qual é o amanhã que a gente vai construir, tendo em vista esse presente que nos foi dado. Né? Ou seja, como é que tudo isso foi construído até agora e a partir daqui está nas nossas mãos, o que é que a gente vai fazer amanhã, não é? Ou para o amanhã. Então, esses dois elementos estão presentes no jornalismo, ou seja, a filosofia como reflexão permanente, história como documento, né, para que ajude a gente a comparar as coisas e tentar entender e saber o que fazer daqui para frente. Então, esses elementos indexados à ideia do jornalismo, né, que é uma fiscalização do dia a dia sobre os nossos problemas e contradições, acaba que somou junto, né, somou total e está presente em tudo, ou seja, naquele texto que a gente vai escrever, na cabeça da reportagem que a gente vai chamar,
do programa de rádio, que vai determinar ali alguma pauta, né, importante na área de saúde, por exemplo, saúde pública, né, na área de segurança pública. Então, isso vai entrar, um elemento da história vai entrar, um elemento da filosofia vai entrar, porque são engrenagens, né, que tentam levar a gente para frente. E até, às vezes, uma brecha para um pequeno comentário, o âncora que está ali, né, é um momento oportuno para se expressar isso. Uhum. Num cenário midiático acelerado do jeito que é, né, porque tudo é muito rápido nesse meio das mídias sociais, como você utiliza as ferramentas conceituais da filosofia para desconstruir narrativas que são muitas vezes muito simplistas, ou até mesmo as notícias falsas, né, as chamadas fake news, que circulam tanto pelo rádio como na televisão? É isso. Paulo, eu imagino o seguinte, que a possibilidade que a gente tem diante de uma notícia é ajudar a pessoa que está ali na sala da casa dela ou está no ambiente de trabalho a refletir também, pensar a respeito daquilo. Porque há uma tendência comportamental forçando uma barra para que a gente se acostume a tudo, inclusive ao que está errado. E o jornalismo pode ser uma ferramenta importante para desconstruir isso, todos os dias, mas é desconstruir um pouquinho. Eu não acredito assim que, de forma presunçosa, o jornalismo pode resolver todos os problemas do mundo. Acho que não, ele pode ajudar, não é? Porque ele é uma ponte para que a gente tenha a voz da população chegando até as autoridades e ao poder público em forma de cobrança. Não é? E essa cobrança dentro da ética, dos rigores éticos, evidentemente, sem níveis elevados de apelação, não é? Sem níveis de sensacionalismo, nada disso precisa. A gente precisa refletir a respeito do nosso papel cidadão. Ou seja, um exemplo, quando há uma reportagem que chega, e chegam reportagens desse tipo quase todos os dias, falando sobre problemas de uma rua que não tem saneamento básico, a gente tem a oportunidade ali, quando a gente mostra aquele problema, de dizer, olha, a gente não pode se acostumar com isso. Quando a gente sai de casa e a gente tem, digamos, uma hipótese, na casa da gente, a rua pavimentada, calçadinho, com asfalto e tudo, esse problema não nos incomoda, a gente não pode deixar de pensar que aquela rua poderia ser a nossa, não é? Ou seja, então, se aquele problema está atingindo alguém que não necessariamente seja a gente, é preciso que a gente se coloque no lugar daquela pessoa, daquela família que enfrenta aquele problema todos os dias e ajude essa mesma pessoa a entender que isso não é normal. Isso é uma falha do poder público. E quando há o processo eleitoral, não é? Quando os candidatos aparecem, candidatos e candidatas, com suas promessas, enfim. Essa responsabilidade é repassada. Exatamente, não é isso? E a gente tem que aprender que o exercício da gente, do ponto de vista político, se dá todo dia. Não é só ali quando a gente vai na urna eletrônica e escolhe determinado candidato ou candidata, não é, Paulo? A nossa cobrança é fundamental para esse processo de construção do que chamamos de democracia. Ou seja, se há algo errado, tenha eu votado ou não naquele ou naquela candidata, eu devo cobrar sim. Isso se dá na Câmara de Vereadores, isso se dá quando a gente vê uma manifestação na frente da prefeitura, seja de qual for a cidade. Enfim, é assim que eu imagino que esses rigores do jornalismo, do ponto de vista técnico, podem ajudar a gente a melhorar a qualidade de vida das pessoas no dia a dia, não é? Mas é ajudar. A gente não tem como resolver, porque isso é um papel cidadão. Todos juntos temos que resolver, mas o jornalismo cumpre um papel importante. Nessa questão da responsabilidade, o que é que você pontuaria como sendo as únicas que o jornalista, nesse âmbito, inclusive, do interior, que a gente convive, de um jornalista como você, quais a responsabilidade que ele teria em relação à preservação e narração da identidade cultural e histórica de uma cidade como Caruaru, em contraste com as mídias das grandes capitais, né? Inclusive no seu meio de comunicação, a TV Asa Branca, que faz essa ponte também com a rede nacional. Exatamente. Ótimo, Paulo, falar sobre isso. Por quê? Porque é tão importante quando a gente toma ciência dos valores culturais e identitários que uma cidade tem, né? Tenha você, por exemplo, nascido aqui em Caruaru ou não, mas aí mesmo na sua cidade, né? Entender qual foi a origem dela, o que foi que fez aquela cidade nascer, né? Quais foram os atores sociais que contribuíram para o nascimento daquela cidade e para o desenvolvimento dela também. Como se deu esse desenvolvimento, né? E onde é que existem gargalos também, ou falta de respeito a determinados patrimônios, né, históricos, sejam esses patrimônios do ponto de vista humanos, né, sejam grandes escritores, como temos tantos, né, para citar Álvaro Lins, citar Nelson Barbalho, José Condé, e uma infinidade de outros escritores nascidos aqui, enfim. Então, a gente precisa entender que os valores históricos, Paulo, eles fazem com que a gente reforce
a nossa impressão digital, quem somos, a nossa característica cultural. Então, a gente precisa estar aberto, evidentemente, para receber as informações e fontes de cultura de outros espaços, mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa causa, qual é a nossa origem, para que a gente também crie um campo de defesa, porque é assim que a gente forma uma identidade cultural. E aí eu imagino que também, do ponto de vista jornalístico, existe aí um grande compromisso a ser cumprido pelos profissionais da comunicação, mostrar esses nossos valores, ressaltar esses nossos valores, ainda que estejamos abertos a receber valores de outras cidades. Mas é muito importante reconhecer o que temos, quem são essas pessoas, o nível de dedicação que essas pessoas têm e o nível de entrega que essas pessoas também têm feito em nome de uma mesma cidade. Então, eu acho que todos esses componentes precisam estar juntos. Em relação a essa polarização política que a gente vive, levando em conta que ela afeta o debate público, quais os princípios práticos que o rádio e a TV podem adotar para garantir que esse debate transmitido seja o mais equilibrado possível e factual para quem está do outro lado, como telespectador e como ouvinte? Perfeito, Paulo, perfeito. Esse passou a ser um outro desafio dentro de um desafio que já tínhamos, porque assim como é importante a gente tomar ciência dos valores culturais e históricos, como a gente falou agora há pouco, é muito importante a gente procurar desenvolver também mecanismos de consciência política e social. E como estamos realmente nesse nível de acirramento que muito empobreceu o cenário político brasileiro, só para que a gente tenha uma ideia, falei que minha adolescência se deu nos anos 80, Então veja, em 1989, quando esse país pôde voltar a votar para presidente, depois de 21 anos de ditadura militar, depois de 21 anos de um regime duro, violentíssimo de exceção, a gente teve ali 21 candidatos à presidência da República. Imaginem isso, foram 21 candidatos. Cada um tinha o seu candidato e não tinha problema nenhum. Eu lembro dos debates lá no Colégio Municipal também, em 1989, estimulados pelos professores, E lá nos corredores, na quadra do colégio, na frente do colégio, antes da aula começar ou depois se encerrava às 5h30 da tarde, a gente se pegava falando, e aí, vai votar em quem para presidente? Cada um tinha o seu adesivo no caderno, de alguma forma manifestava ali o interesse, porque a gente sabia que estava vivendo um momento histórico. Ainda que no possível segundo turno isso afunilasse. Isso, como afunilou, Mas aí tínhamos ali 21 candidatos, cada um estava tentando escolher o seu, depois houve acirramento, chegou ali para o segundo turno, também formaram-se os seus grupos de eleitores, enfim, mas tudo era debatido com muita tranquilidade, abertura, respeito, sem problemas. Eu não consigo entender ainda esse nível de retrocesso que o país conseguiu alcançar e chegar num nível mesmo assim de empobrecimento de debate, gerando um acirramento pessoal. Isso é inimaginável. Causando ruptura familiar. Em ambientes eclesiásticos, em exatamente. Ambientes familiares, em ambientes onde a gente até não imaginava que fosse. Já pensou? Então tem alguma coisa errada aí, Paulo? Eu não teria aqui a capacidade de dizer o que é, mas a gente precisa estudar, se debruçar para entender que fenômeno é esse que está acontecendo, que nos empobreceu tanto intelectualmente a ponto de gerar desavença a partir de uma opinião política, Isso é um absurdo. Então, a gente precisa entender o que foi que aconteceu, o que é que tem acontecido, para a gente procurar reencontrar um país que existiu ainda ontem, com ares assim, muito mais livres, para que a gente manifestasse opinião sem necessariamente ferir o outro. Então, dentro desse ambiente aí, Paulo, o que a gente pode fazer, imagino, na comunicação em primeiro lugar, não inflamar esses debates. Eu acho que é o primeiro passo, não inflamar, não entrar nesses níveis de adrenalina e de ataque pessoal, que é o que a gente mais vê, infelizmente, Porque política não se resume a isso, não é. A política pode ser muito mais rica para todos nós e pode fazer com que a vida da gente, a nossa qualidade de vida, melhore. Se tem piorado, é um problema político. Se melhorar, é por decisões políticas também. Então, a gente vai precisar aí, de alguma forma, compreender o fenômeno, em primeiro lugar, administrar esse fenômeno e tentar desconstruir isso para que a gente faça renascer aquele sentimento de outrora que era possível ver nas ruas, nos comícios que aconteciam aqui em Caruaru, e eu fui a alguns, alcancei alguns, ainda pequeno, no ombro de um dos meus irmãos, fui ver as diretas, aquele movimento que teve. Exatamente, no comecinho da década de 1980, aquela busca pelo direito de votar para presidente, enfim. Então a gente está diante de um outro cenário muito diferente, de um cenário muito mais rico que a gente já teve, Paulo.
E não sei se você vai concordar, apesar da polarização ter empobrecido, o Zé Dirceu, ele não entende, né, ele não segue essa linha da polarização, ele diz que, na realidade, o Brasil está politizado, né, as pessoas estão absorvendo mais a política e conhecendo mais e acompanhando mais. Por esse lado, eu creio que ele tem razão. Dado também a audiência que se dá quando se tem esses processos que a TV Senado, né, transmitida ao vivo, a própria TV Câmara, quando é a Alep. Então, sim, cresceu um interesse, né, do público em relação ao que está acontecendo. As pessoas sabem mais quem são os ministros, né, quem são os deputados. Há um acompanhamento maior do Senado nesse campo. E isso, sim, eu acho que de alguma forma ajudou. Agora, realmente, por outro lado, né, em contrapartida, tem esse viés aí que realmente pode-se sim caracterizar como um empobrecimento. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Até porque esse caráter, assim, né, nessa citação do Zé Dirceu a respeito de que houve um aumento no interesse, né, e que ele cita essa terminologia, né, de que as pessoas estão mais politizadas, é preciso a gente também refletir mais a respeito, né, porque imagine que se esse conceituando melhor o que seria a politização, né, do que ele quer falar. Porque a gente está num campo ainda, né, muito pobre, porque está dentro de um campo de violência verbal, né, e isso não é politicamente rico, né? Ou seja, a gente não está falando sobre uma torcida diante de um resultado de um jogo, né? Ou seja, não é um esporte, a gente está falando de decisões que afetam a vida da gente todos os dias, o preço do produto que a gente compra na feira, enfim, todos esses componentes que você que está acompanhando o BPN agora também sabe, né? São decisões políticas, enfim. Então, assim, ainda há um caráter muito de pastoril, né? Do azul e do vermelho. Então, assim, a gente retrocedeu bastante, né? Se a gente pensar 20 anos antes, maior, né? Mudou, né? Essa percepção do que vem a ser, e a gente tem que torcer para que se desconstrua isso. E eu vou torcer para você permanecer conosco, a gente está chegando já ao finalzinho dessa edição especial de fim de ano, então segura aí um pouquinho, dá o seu like se ainda não deu, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha, né? Deixa aí sua sugestão de convidado. Novamente, né, eu quero lhe agradecer por ter estado com o BPN aí durante todo esse ano. E esse desafio também desse bate-papo é para ver se ele experimenta aí o sabor do, sim. do Lambreta Bistrô e Café, até porque quando os convidados vêm, que geralmente se surpreende com gosto, e nós temos, até fora do combinado com ele, uma surpresa também para você que está nos acompanhando. Então, permaneça conosco, que aí depois dessa golada, a gente vai... E se você ainda não conhece, venha conhecer, né, com sua família, seus amigos. Bom demais, hein? Aprovado? Aprovado. Primeira vez que eu venho aqui no Lambreta, hein? Eu já passava aqui na frente, mas nunca tinha vindo. Tinha que ser hoje. Maravilha, total. Um olhar muito cuidadoso, né, com a ambientação. Total, né? Um cuidado, assim. Inclusive, para você que vai vir aqui em breve, se já não veio, achei super legal, porque tem, assim, a parte da iluminação que tem logo na entrada aqui nesse pavimento superior, no primeiro andar, né? Tem a lâmpada, e meio que, assim, o que substitui o que seria a cabeça do abajur são chapéus, né? E são chapéus iguais aos que o Lambreta usava. Achei super criativo. É isso aí, Lambreta, figura histórica, mais uma vez a gratidão, né? O Anderson, a sua esposa, toda a equipe que esteve conosco desde o surgimento desse BPN Casting, né? E então fica aí registrado nossa gratidão. Vamos lá. Almi, de que maneira a consciência histórica, o olhar da história é essencial para que as notícias veiculadas hoje não sejam apenas flashes espontâneos, né? Momentâneos, e sim análises contextualizadas que promovam um entendimento mais profundo de cada fato. Tá aí, Paulo, qual é o detalhe? Com o advento da internet e, consequentemente, com a chegada das redes sociais, né, tudo passou a ser rápido demais e resumido demais. E aí, assim, a gente não pode desinventar a roda, é claro que não, mas talvez a gente precise melhorar o entendimento e a administração dessas informações. Por quê? Porque com toda essa velocidade que a gente tem hoje, voltada para notícia, cai um pouquinho, talvez, a nossa capacidade de reflexão, quando é preciso aprofundar determinado assunto. Então, veja, nem todos os assuntos vão caber em 1 minuto de texto, nem todos os assuntos.
Outros vão precisar de um aprofundamento maior, não é? Por parte do leitor, por parte do telespectador, por parte do espectador, enfim, seja qual for o formato, a gente precisa entender que é muito importante aprofundar determinados assuntos. E nós temos hoje tudo muito resumido, são manchetes, são tópicos e tal. Tem o advento das fake news também, das notícias falsas. Então o detalhe é, a gente precisa ajustar isso, entender que existem assuntos que são mais sérios e precisam ser tratados com mais profundidade, mais seriedade, enfim, para que a gente compreenda a partir dali quais são os caminhos para a gente resolver aquela celeuma, né? Aquele problema. E tem assuntos que são mais curtos, né? Que são mais objetivos e tudo. Então, acho que a questão está na escolha do assunto e no entendimento também daquele assunto que precisa ser aprofundado, que precisa de análise, que precisa de uma opinião de especialistas, não é? Porque, muito embora hoje a gente veja o jornalismo mais conversado, não é, menos formal, assim, talvez, ou seja, com as pessoas que estão ligadas à área da comunicação, conversando mais sobre determinados assuntos, é muito importante saber que o jornalista, ele não detém conhecimento sobre todos os assuntos, não detém. Então, para determinadas áreas, é necessário chamar um especialista, não é, de uma determinada área científica, para que haja, a partir daquela perspectiva, um aprofundamento daquela notícia, não é? A figura do jornalista está ali mais na condição de um mediador, mas é preciso ouvir os especialistas sempre, cientistas políticos, intelectuais, enfim, para que a gente consiga enriquecer aquele assunto que está sendo abordado e aprofundá-lo também. É isso aí. Por falar em especialista, a gente vai ter conosco daqui a pouco, eu já falei a surpresa, um especialista na arte de cantar e tocar, que tanto tem nos encantado com sua música aqui na região, até também fora daqui, né? Lá na área do sul, sudeste. Então, segura aí um pouquinho que ele vai estar abrilhantando aí esse finalzinho da edição com uma canção para a gente. Almir, novamente agradecer, né, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite nesse desafio de fazer parte, né, desse bloco, né, dessa sequência que a gente fez especial do BPN Cast em fim de ano. Agradecer a você que também está em casa nos acompanhando. E eu queria também pedir que você deixasse aí, né, com suas palavras, uma mensagem para esse próximo ano, nesse ano que se aproxima, daqui a algumas horas, a gente já está chegando nele. O que pensar, o que dizer, o que viver. Enquanto jornalista, parece que a vida da gente até nos cobra que seja muito séria o tempo todo, né? Até, como você colocou, que a gente também, no nosso dia a dia, no próprio transitar, a gente lida com a realidade que nem sempre ela é agradável aos nossos olhos. Embora que, junto com isso, também caminha o belo. Qual o segredo para manter esse equilíbrio? O que você tem também a nos dizer sobre isso e que serve como uma inspiração para a virada de ano, para o que vem pela frente? Meu amigo Paulo e amigos do BPN, fico aqui pensando o seguinte, me transformei numa figura paterna há 5 anos, né? Nasceu a pequena Alice. E a partir dela, e eu sei que isso pode soar assim, absolutamente chavão para os pais que nos acompanham agora, mas quando a gente inaugura essa fase, há uma transformação de fato, não é? Pelo nível de responsabilidade que a gente está assumindo ali, diante daquela vidinha que está chegando, e pensar também em qual será a sociedade que esta geração vai construir-se e vai ajudar a construir. Por quê? São tantos os desafios que eu sei que cada pai, cada mãe que nos assiste agora, né? Cada pai e cada mãe que nos assistem podem imaginar também esses mesmos desafios para os seus filhos. E aí, eu acho, Paulo, que a gente, em primeiro lugar, não pode jamais perder a capacidade de esperança, sabe? A capacidade de esperança de que sementes podem ser plantadas agora, mas que elas precisam ser regadas com muita responsabilidade. Elas têm que ser observadas com muita responsabilidade para que elas se desenvolvam, cresçam e também produzam novos frutos. E cada vez assim que eu vejo a Alice me fazer uma pergunta, agora que ela está com 5 anos, né? Está naquela fase do porquê, e é o porquê do porquê, que é um puro exercício de filosofia, né? Mexe com o jornalismo. Total, né? Porque pergunta a respeito de uma coisa, a gente tenta responder e já vem uma pergunta a respeito do porquê daquela resposta. Ou seja, né? A natureza da filosofia nos seres humanos. Então penso que
A gente tem que ter essa esperança acesa o tempo inteiro. E aqui posso citar Mário Lago, ator, escritor, né, um grande militante brasileiro, porque Mário Lago dizia, já no fim da vida, dizia que ele sabia que os últimos dias já estavam se aproximando, mas que ele não perdia a esperança em um novo amanhã para todas as pessoas no mundo inteiro. Ele dizia, se nós perdermos a capacidade de sentir esperança, podem apagar o arco-íris. Acho que é isso. Vamos convidar agora para fechar com chave de ouro o Tera Blue. Você que já acompanhou ele esse mês de dezembro, no bate-papo especial, viu algumas novidades. Gente nossa, gente muito talentosa, gente bonita, para que com essa beleza toque não só o nosso coração, mas também as nossas consciências, para que o mundo também possa se tornar mais belo com essas sementes, né? A semente da esperança. Tera, nos conceda essa honra, amigo. E tu sabe que tu vai cantar comigo, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode encontrar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher o quê? É preciso saber viver. Então vai! É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. De novo. É preciso saber viver. É preciso saber. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Feliz Ano Novo, gente. Feliz 2026.